Olá, irmãos, sejam todos muito bem-vindos ao Ministério Povo de Ar. Mais um dia, mais uma oportunidade que nós estamos tendo, graças à extraordinária misericórdia do Senhor, de podermos buscar as suas instruções, orientações. Então é motivo de muita alegria e júbilo. Gostaria de convidar todos vocês para nos reunirmos agora e examinarmos as Sagradas Escrituras juntos. Então vamos congregar? Pegue a sua Bíblia, abra no livro do apóstolo Lucas. Estamos fazendo uma série de vídeos preparando o caminho, onde nós estamos estudando minuciosamente o livro do apóstolo Lucas. No vídeo anterior, na verdade, já tínhamos começado o capítulo 9. E no vídeo anterior, paramos no versículo 17. Então, neste vídeo, estaremos dando sequência a partir do versículo 18, capítulo 9, livro de Lucas. Então, pegue sua Bíblia, abra para você acompanhar a leitura, tá bom? Que a paz do nosso Senhor Yahushua, a palavra de salvação do nosso Deus Criador, Yahuwah, seja contigo, com o teu lar, com a tua família. Assim seja. Estarei dando início aqui. Versículo 18. Certa ocasião, estava Yahushua orando em particular, e com ele estavam seus discípulos. Yahushua, eu sou Sal. A palavra de Deus, orando em particular. E com ele estavam quem? Seus discípulos, seguidores, aquele que ouve a instrução do Senhor. Ponto e vírgula. Então lhes indagou, o Senhor indagou, a palavra indagou os seus discípulos. Quem as multidões afirmam que sou eu? Ao que eles replicaram, responderam. Versículo 19. Alguns comentam que és João Batista, e o Xanã, no hebraico antigo, que significa agraciado, Batista, que imerge. Outros, Elias, Auliá, significa Deus é, eu sou. E ainda outros afirmam que és um dos profetas do passado que ressuscitou. Porque as multidões comentavam que o Senhor poderia ser João Batista, Elias ou algum outro profeta. Porque na antiga aliança, no Tanakh, conhecido popularmente como o Antigo Testamento, os profetas, movidos pelo Espírito Santo, pela divina consciência, apresentavam ao povo de Ashahal, povo original, que luta com Deus, que o Senhor iria vir nos resgatar, que ele viria se manifestar, né? O Messias. Então, naquele momento, o Senhor estava pregando a palavra fidedigna, mas o povo não cria que ele era o Salvador, o Senhor, o próprio Deus, palavra de Deus encarnada. Pois bem, no versículo 20, o Senhor vai dizer para os discípulos, mas vós, vai perguntar, né? Inquiriu Yahushua, quem dizeis que eu sou? Mas vós, você vê aqui, ó,
Ele quer saber dos discípulos. Mas vós, que me seguem, que me ouvem, quem dizeis que eu sou? Então Pedro, no hebraico antigo, Kipa, que significa rocha, tomou a palavra e declarou: És o Messias de Deus, ungido. És o ungido. És o prometido de Deus, do Criador. Aleluia. Então, os discípulos conhecem o Senhor. Versículo 21. Então, Yahushua os preveniu veementemente, ou seja, intensamente, e ordenou que a ninguém revelasse esse fato. Então Yahushua os preveniu, cautela, veementemente, e ordenou aos discípulos que a ninguém revelassem esse fato. Então note que aqui tem um ensinamento espiritual muito profundo. Veja que o Senhor ordena aos discípulos que a ninguém revelasse esse fato, que ele é o ungido, que ele é o prometido, a promessa de Deus para nós. E note que quando Pedro fala isso, no versículo 20, que Ipa fala, o Messias, né? Você vê que não tem mais nada aqui, ó, porque é o que é. Então, no versículo 21, ele vai dizer, então, sabendo, né, que os discípulos estão cientes, creem que ele, de fato, é a promessa de Deus, é o verbo encarnado. Ele diz o quê? Então, Yahushua, eu sou o que salva, os preveniu veementemente, de forma serena, intensa, e ordenou que a ninguém revelasse esses fatos. Por quê? Porque este mundo, o que é que nos, prestem atenção, o que é que nos afasta e nos distancia de Deus, do Criador? É o ego. O ego é formado pelos nossos interesses, desejos e vontades, oriundos deste mundo. Qual o paralelo que eu quero fazer com isso? É que se os discípulos revelassem esse fato às multidões, as pessoas buscariam ao Senhor por interesse. Porque o Senhor perguntou, quem eles dizeis que sou eu? João Batista, Elias, ou os profetas, ou seja, não cria que era o próprio Senhor ali diante deles. Mesmo vendo os milagres, as obras. Pois bem, vamos dizer assim, a conclusão, né? A manifestação da palavra de Deus. Versículo 22. E acrescentou, pois é necessário que o Filho do Homem passe por muitos sofrimentos e venha a ser rejeitado. E acrescentou, pois é necessário, note, né? E acrescentou, ele ordena para que não revelasse, e ele acrescenta, pois é necessário
que o Filho do Homem passe por muitos sofrimentos. Lembra que eu falei que o ego é o que distancia o ser humano, a criação, a criatura do Criador? É o nosso ego, nossos desejos, nossas vontades, os interesses, que é oriundo deste mundo e não da divina consciência, do estado de ser. Então, por que ele acrescenta e ele diz, pois é necessário? Porque, como eu falei, se os discípulos revelassem, as multidões iria buscar por interesse e não de coração, e não por crerem, e não por terem intimidade com o Senhor. Entendeu? Iriam buscar por ficarem sabendo, por interesse, como eu falei. Então, iria atrapalhar o plano divino do Senhor, do nosso Deus, de nos salvar pela graça. E aqui é mais um exemplo da graça do Senhor, porque a humanidade é cega. Se dependesse de nossas obras, não seríamos salvos. Então ele vai dizer, pois é necessário que o Filho do Homem passe por muitos sofrimentos e venha a ser rejeitado. Agora note nas características de quem o Senhor vai dizer que é necessário que ele seja, além do sofrimento, passar por muitos sofrimentos, que ele venha a ser rejeitado. Por quê? Note só isso aqui. Eu estou com a minha tradução aqui, vocês sabem, eu sempre gosto de, para quem cair nesse vídeo aqui agora, né? King James atualizado. Como eu sempre digo, independente da sua tradução, a palavra é a mesma, porém, algumas com traduções diferentes. Então, vamos meditar. Então, ele diz, é necessário que o Filho do Homem passe por muitos sofrimentos e venha a ser rejeitado pelos, aqui na minha tradução, líderes religiosos. Vai ter traduções que vai falar anciãos, ou seja, os mais velhos, que buscam ler as Sagradas Escrituras, que buscam a Deus. Então, note, os líderes, os mais velhos, pelos chefes, pelos chefes dos sacerdotes representantes, ministros da palavra. Mas está dizendo o que aqui? Pelos chefes. Então, pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei. Conjunto de normas do Senhor. Então, o Senhor está dizendo que é necessário que o Filho do Homem passasse por muitos sofrimentos e fosse rejeitado pelos líderes, pelos chefes e pelos mestres. Note essas três características que o Senhor deu aqui. Isso aqui a gente tem que prestar atenção. Porque são três características que os seres humanos se colocam em um nível superior aos outros. Então isso, trazendo para uma linguagem moderna, é a caracterização do sistema religioso. Ok? Então, é como eu sempre digo, o Senhor, a manifestação de Deus, é a manifestação de um homem original. Nós somos natureza. E natureza é amor, é compaixão, é harmonia. O ecossistema todo
está em harmonia. Respeito mútuo. Tudo funciona para o bom funcionamento da vida. E para que isso ocorra, todos precisam estar ao lado um do outro, e não à frente ou acima. Quem está acima somente é Deus e a sua palavra, que é o nosso Rei eterno. Entende? Aí ele vai dizer, é necessário que passe por muitos sofrimentos e venha a ser rejeitado pelos líderes, pelos chefes e pelos mestres. Ponto e vírgula. Seja assassinado e ao terceiro dia ressuscite. É necessário. Olha só que forte isso. Por quê? Porque a humanidade, devido ao seu ego, suas vaidades, interesses, vontades, desejos, estão desconexas da criação, da natureza, desta harmonia do ecossistema da vida. Então, é necessário que o Senhor passasse por muitos sofrimentos. Detalhe, filho do homem é uma referência ao ser humano. Então, se você pegar aqui também, né, a outra ramificação deste entendimento aqui do versículo 22, espiritual, você vai ver aqui, ó, é necessário que o filho do homem, ou seja, que o ser humano, passe por muitos sofrimentos e venha a ser rejeitado por este, vamos resumir, sistema religioso, onde os homens, através do seu ego, ok? Implantou, programou um sistema religioso, um sistema onde as pessoas seguissem doutrinas de homens, dogmas, para buscar o eterno. Como se houvesse a necessidade de obedecer um homem, uma instituição, denominação. Saindo da harmonia da natureza. Precisamos obedecer a palavra de Deus. Todos nós somos irmãos. Eu sempre deixei isso claro desde o início do nosso ministério. No início, gravava algumas lives. Veio uma vez um participante e, pastor, não sei o que, eu falei, não, irmão, somos irmãos. A gente tem que ter discernimento quando nós estivermos lendo as Sagradas Escrituras. Porque em muitas passagens vai falar que nós somos sacerdotes, que é representantes, ministros da palavra, que ministram a palavra. Vai ter outras passagens que vai falar líderes, que a gente precisa ter. Só que, nesse sentido, é de tomar iniciativa. De mostrar como. E não de mandar, de ser melhor. Entendeu? Então tem que ter discernimento, de separar, entender o que cada texto, o contexto de cada texto quer nos transmitir. Neste sentido aqui, está bem claro o contexto deste texto aqui, do versículo 22, quando fala que venha a ser rejeitado pelos líderes religiosos, ou seja, aqueles que se fazem superior. Então, note que quem está falando isso é o próprio Senhor, o nosso próprio Senhor. É necessário que eu seja rejeitado pelos líderes, porque os líderes estão cheios de ego, os líderes religiosos. Entendeu? Neste contexto de se sentir superior. Ok?
os chefes, seja rejeitado pelos chefes dos sacerdotes, chefes que manda. A gente vê isso em todo o sistema, independente da religião, denominação. E pelos mestres. Não, eu sei, eu sou intelectual. Os doutores da lei. Então, o próprio Senhor falou que era necessário ser rejeitado. Então, nós aqui, nosso ministério, eu sigo de pé, firme e forte. Tenho internet aqui, eu vejo a visualização dos nossos estudos, acompanho a internet e noto que vídeos fúteis, informações fúteis, sem valor algum, alcançam milhares e milhões de visualizações. Entretenimento. Por quê? Porque esses assuntos alimentam o ego das pessoas. Ou seja, os interesses, as vaidades, as vontades, os desejos das pessoas que estão presas neste mundo e distantes do Criador da criação. Então, olha o paralelo. É necessário que o Filho do Homem passe por muitos sofrimentos e seja rejeitado pelos líderes religiosos, chefes dos sacerdotes e mestres da lei, doutores da lei. Seja assassinado e ao terceiro dia ressuscite. Porque aí as pessoas, as multidões, verão que o Senhor é Deus. Não é Elias, não é João Batista e nenhum profeta. Ele é o único que dá a vida e tira. Que ele é eterno. Então, seja assassinado e ao terceiro dia ressuscite. É assim que funciona. É como se o Senhor estivesse falando para a gente. É assim que funciona. Quando é que vocês irão acordar, despertar? Que todos nós precisamos nos amar, nos respeitar e caminhar conforme a ordem divina. Porque hoje a gente precisa desenhar, explicar o que é o amor de Deus. O amor, o respeito ao próximo. Porque hoje a gente vive num mundo, quando a gente fala respeitar, todos entendem que é respeitar o que cada um quiser fazer. Não. Aí foge da ordem. Como nós já explicamos em diversas oportunidades. Nós somos filhos de Deus. Criação. Então, esta criação, esta natureza tem uma ordem, tem um ecossistema. Nós precisamos andar nesta ordem divina para que tudo fique em harmonia. E todos respeitar esta harmonia, este amor. Porque nossa natureza, nosso espírito é amor. Essa é a nossa essência, o nosso ser. No livro de Jó, Iube, no hebraico
contigo. Tem uma passagem que ele vai, em suas orações, ele vai citar: prestem atenção, aprendam com os pássaros, com os animais. Vejam, agora em minhas palavras, vejam como se comportam os animais. Eles respeitam todo o ecossistema. Tudo funciona em perfeita harmonia. Ou seja, nós também somos natureza. Se nós estivéssemos na mesma ressonância, na mesma frequência da vida, da criação, ok? E respeito e amor, estaríamos em plena paz e abundância. Então é isso. Então, o Senhor vai dizer que era necessário então passar por muito sofrimento, que o ser humano passa por muitos sofrimentos e venha a ser rejeitado. Seja assassinado e ao terceiro dia ressuscite. Seja assassinado. Esse assassinado aqui, trazendo agora para essa outra ramificação do que eu estou explicando, no caso, sendo ser o filho do homem, sendo ser humano, é que esse ciclo se encerre para recomeçarmos a vida no plano original do Senhor. Por isso que ele nos deu a missão, logo no início desse capítulo 9, que nós pregamos no vídeo anterior, do capítulo 9, não o primeiro, do capítulo 9, que a missão que o Senhor nos deu foi o quê? Nos enviou para quê? Para proclamar o reino dele. Total governo absoluto do Senhor. É o plano original. É necessário que a humanidade seja, ou seja, quando ele diz filho do homem, né? Passe por muitos sofrimentos, a humanidade passa por muitos sofrimentos, trazendo a outra ramificação desse entendimento espiritual. E seja rejeitado por esse sistema. Eu falo sistema religioso porque é a referência que nós temos neste mundo de buscar as respostas para esta existência. E esse meio, que é o sistema religioso, tem distanciado a humanidade do seu Criador. Então é necessário que passe por tudo isso e seja assassinado, que esse ciclo se encerre e nós ressuscitemos. Então o Senhor, ele mostrou isso. Ele estava, preparando seus discípulos. E com a sua permissão e graça, estou aqui com muita humildade diante do Senhor, trazendo o entendimento fidedigno e espiritual para vós, para vocês, tementes ao Senhor, interessados na palavra de Deus genuinamente. Então, dando sequência aqui, versículo 23. E Yahushua proclamava às multidões. E Yahushua proclamava às multidões. Lembra lá do versículo 18? Que o Senhor perguntou: quem as multidões afirma que sou eu? Então, no versículo 23, ele vai dizer aqui, ó, e Yahushua proclamava às multidões. Então, o versículo 22 foi um recado para os discípulos. No versículo 23, ele vai falar: e Yahushua proclamava às multidões: se alguém deseja seguir-me, seguir a Deus, a vida eterna, a vida, negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. O que é que a gente falou mais cedo? Que eu falei mais cedo? O ego. O ego é o que nos distancia do Criador. Nossa vaidade, interesse, vontade, desejos. Então, negue-se a si mesmo. Negue seu ego. Saia do ego. Negue-se a si mesmo. Negue-se. Negue suas vontades, seus desejos, seus interesses, sua vaidade.
Se alguém desejar seguir a vida, o Criador, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz, cruz, madeiro. Qual é a referência de cruz? O que é que lembra a cruz? Sacrifício, sofrimento, responsabilidade. Então, tome a sua responsabilidade. Tome o seu sacrifício, sofrimento, dia após dia, e caminhe após mim, e me sigam. Então, Ele está na frente, Ele é o cabeça, o próprio Deus, a palavra de Deus, nosso Senhor Messias, e a rocha, eu sou o que salva. Então, perceba, por que tome a sua cruz dia após dia, ou seja, o seu sofrimento, sacrifício, responsabilidade dia após dia. Porque lembra a gente, o que é que ele falou? Quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo. Seus interesses, suas vaidades, desejos e afins. Ou seja, vamos na contramão deste mundo. Lembra que quem constitui o nosso ego é o mundo, com seus padrões psicológicos, sociais. Você nasce e você rapidamente é abafado por este mundo. As pessoas não deixam o ser humano ser, apenas ser. Não, já vem empurrando um monte de coisa, falando que é assim, sabe? Entendeu? Então é daí que começa a constituir o nosso ego. Então, quando você nega esse ego, seus desejos, suas vontades, por isso que o Senhor falou, tome a sua cruz. Porque, tratando-se de uma programação, sua mente, os pensamentos vão estar o tempo todo, né, tentando lhe desviar, lhe distrair. Existem pesquisas que dizem que por dia nós temos mais de 60 mil pensamentos. Em média, 60, 70 mil pensamentos por dia. Tudo isso oriundo deste sistema, deste mundo. Vontades, desejos, interesses, vaidade. Quando você se nega, você nega a si mesmo, como eu já contei algumas vezes no meu testemunho para vocês, aqui no canal, o que é que eu falei? Falei, Senhor, eu não quero mais saber se eu sei, eu não quero mais seguir o que eu acho que eu sei, as minhas vontades, os meus desejos, eu quero ser guiado pelo Senhor, pelo Espírito do Senhor. Seja feita a tua vontade, meu Pai, me ensina a tua vontade. E para a honra, glória e louvor do nome do Altíssimo, já são 6 anos na presença do Eterno, e assim será para todos sempre, em nome do Senhor e a rocha, louvando, glorificando e exaltando o nome da nossa majestade, do nosso Criador, Yahuwah. Eu sou o que sou, estado de ser, seja sendo, fluindo conforme a nossa natureza, a ordem divina. Então, esses padrões psicológicos, sociais, esses paradigmas ficam, nossa cabeça depois. Porque foram experiências ao longo da vida, desta existência nossa, ouvido tudo. E
Tudo do mundo nos afasta da criação, da nossa natureza, da origem. Então, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, a sua responsabilidade, sofrimentos, sacrifício, dia após dia, diária, e caminhe após mim. Versículo 24. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Ou seja, pois quem quiser fazer a sua vontade, os seus desejos, suas vaidade, né, orgulho, o ego, quiser seguir o seu ego, vai perder a vida, vai perder, vamos usar o dialeto atual, vai perder o game, vai perder o jogo. Quem quiser salvar a sua vida, quem quiser seguir seu próprio entendimento e não o entendimento da palavra de Deus, o seu próprio, vai perder sua vida, a eternidade. Mas quem perder a sua vida, abandonar o seu ego, por minha causa, que causa a verdade. A história original, verdadeira. Mas quem perder a sua vida, abandonar o seu ego, seus desejos, suas vontades, por minha causa, por causa da verdade, da vida original, este a salvará. Porque vai conectar novamente, vai ser filho novamente. Lembra que em suas ramificações, de definição da palavra filho é conexão, grau de intimidade. Então, quando nós seguimos o nosso ego, nossas vontades, nossos desejos, a vaidade, nós estamos desconectados da criação. Então, não somos filhos. Porque não tem grau de intimidade, não tem conexão. Estamos fora da ordem divina, do ecossistema, da natureza, que é amor. Entende? Então, mas quem perder a sua vida, abandonar o seu ego, por minha causa, por causa da verdade, da vida original, a salvará. Ou seja, vai se conectar, vai voltar a se conectar. Grau de intimidade, conexão. Filho de Deus, do Criador, do Autor da vida, da energia suprema. Ó, conexão. Ser filho. Então, a salvará. Vai viver eternamente. Versículo 25. Porquanto, de que adianta ao ser humano ganhar o mundo inteiro, mas perdesse ou destruir a si mesmo? Porquanto, de que adianta ao ser humano ganhar o mundo inteiro? Então, quando você... Olha só isso aqui. Isso aqui que eu vou explicar agora, inclusive, dá pra gente meditar muitas coisas. Agora, isso aqui quebra, o que eu vou falar aqui quebra, despedaça toda teologia
da prosperidade, essas coisas que ensinam nesse sistema religioso, principalmente protestante, dos últimos tempos, de que as pessoas vão buscar a Deus para que abra uma porta de emprego, tenha uma carreira de sucesso, realize sonhos materiais, né? Aqui quebra, despedaça toda essa teoria. Ó, veja só. Versículo 25. Porquanto, de que adianta ao ser humano ganhar o mundo inteiro? Ganhar ao mundo inteiro. Então, assim, se você segue o seu ego, se você continua, se você não nega o seu ego, suas vontades, seus desejos, sua vaidade, e você segue, né? Aí, o Senhor está falando. Do que adianta ganhar o mundo inteiro? Você vai alcançar seus objetivos neste mundo. Neste mundo. E a palavra diz, o mundo jaz no maligno. É contrário à vida. É morte. Aquele que se faz amigo do mundo é inimigo de Deus. Não tem como seguir a dois senhores. Então, porquanto de que adianta ao ser humano ganhar o mundo inteiro? Do que adianta você ter a razão, ser o certo? Entende? Porque quando você segue o seu ego, sua prepotência, seu orgulho, sua vaidade, ganância, soberba, não é isso que acontece? O que adianta ganhar o mundo inteiro? Mas perder-se ou destruir a si mesmo, em outra palavra vai dizer, em outra traduções vai falar, mas perder a sua alma, ou seja, o seu ser. Como eu expliquei aqui, dei várias explicações quando a gente nasce, já vários padrões são programados em nossa mente, né? Nossa consciência, na verdade. E aí é daí que surge a mente, os pensamentos. E a gente se perde. Perde a nossa alma, perde o nosso ser. Então, quando a gente se volta para o Senhor, a gente resgata a nossa essência. A gente volta a ser. Entendeu? Humano. Ao estado de ser. Consciência divina. Então, do que adianta ao ser humano ganhar o mundo inteiro? Do que adianta você ter razão, você ser o certo, ser a certa, seguir seu próprio entendimento e perder-se e se perder, perder a salvação, a vida eterna, a sua alma, porque nós somos energia, então vai ser desligada essa energia, é a morte, é a condenação eterna. Então do que adianta? Versículo 26. Se alguém se envergonhar de mim, palavra de Deus falando aqui, o nosso Senhor, eu sou o que salva de mim, a verdade, a vida original. Se alguém se envergonhar de mim, da vida original, da verdade, da natureza, e das minhas palavras, da mensagem, o Filho do Homem, igualmente, se envergonhará dele, dessa pessoa que sentiu vergonha da vida original. Então, a palavra que nos deu a vida também sentirá vergonha desta pessoa quando voltar em sua glória. Quando voltar em sua glória e sob as honrarias do Pai, do Autor, do Criador, da fonte suprema de energia. Então, a manifestação de Deus, quando voltar em sua glória,
ou seja, em seu governo absoluto, na ordem divina, vai se envergonhar também desses seres, ou seja, ingratos, ingratidão, né? Porque sentindo vergonha daquele que deu a vida por nós, nos deu a vida e por graça e misericórdia veio para nos mostrar o caminho, a vida e a verdade. E esses seres com vergonha dele, da causa dele, da verdade, da vida original da natureza, da sua própria natureza, ele também vai se envergonhar quando ele voltar em sua glória e sob as honrarias do Pai, da criação, do Criador. E dos santos anjos, separados anjos mensageiros. Versículo 27. Com certeza vos asseguro que alguns aqui se encontram. Versículo 27 agora para encerrar o estudo de hoje. Com certeza, prestem atenção, que o que a gente vê de más interpretações é porque as pessoas ficam com pressa, as pessoas não meditam. Veja só, com certeza vos asseguro que alguns que aqui se encontram, de modo algum, veja só, ele estava falando o quê? Com as multidões. Tinha os discípulos dele e ele estava falando com as multidões. Porque o Senhor falou o quê? No versículo 2 aqui, voltando no primeiro vídeo do capítulo 9. Os enviou para proclamar o reino de Deus e curar os doentes. Então, pregar é toda a criatura. Então, ele estava aqui proclamando as multidões, né? Aí aqui no versículo 27, vai dizer, com certeza vos asseguro que alguns que aqui se encontram, sem contar os discípulos, né? Que é fato, de modo algum passarão pela morte. Aí tem um detalhe aqui, importantíssimo, ó. Antes de verem o reino de Deus. Então, com certeza vos asseguro que alguns aqui que se encontram, de modo algum passarão pela morte, antes de verem o reino de Deus. De modo algum passarão pela morte, antes de verem o reino de Deus. Porque a própria palavra diz o quê? Que o reino de Deus está dentro de nós. A própria palavra está dizendo isso. Então você tem que conhecer a palavra para você unificá-la. A palavra é uma só. Quando você tem uma intimidade com a palavra, o Senhor se revela, como está em João e o Xanã, capítulo 8, versículo 31 e 32. Se permanecerdes na minha palavra verdadeiramente, sereis meus discípulos. E conhecereis a verdade vos libertará. Então, ele vai dizer no versículo 27 aqui de Lucas, capítulo 9. Com certeza vos asseguro que alguns que aqui se encontram, de modo algum passarão pela morte, antes de verem o reino de Deus. O reino de Deus está dentro de nós. Então, quando você tem uma intimidade com a palavra de Deus, com o Senhor, o Messias, ok? O reino de Deus habita em nós, que é essa divina consciência, estado de ser. Voltamos à nossa origem, à consciência, ao reino de Deus, ao plano original, entendeu? Então, todos que... Aí ele quis dizer o quê? Com certeza vos asseguro que alguns que aqui se encontram, porque naquela multidão
fora os discípulos dele, claro, né? Que o Senhor, como a gente vê no versículo 20, quando Pedro fala, não, tu és o ungido, o Messias de Deus, a promessa de Deus. Ou seja, já conhecia o Senhor. Então ele já falou com as multidões. Os discípulos já estão, os discípulos verdadeiros adoradores, né? Claro. Pois bem, que na história aqui passa-se os 12 discípulos lá, mas eu falo hoje, né? Porque todo mundo diz que segue, mas não obedece. E ele diz também na palavra que aquele que obedece os meus mandamentos, esse é o que me ama. Então quem obedece, conhece e logo, como é que fala? Já conheceram o reino de Deus. Entendeu? Então ele fala, alguns que aqui se encontram naquela multidão, como o Senhor não é pela aparência, ele não julga pela aparência como os homens, como diz no livro de Samuel, e sim pelo coração, pelo ser. Então ele sabia que ali, alguns que ali se encontravam, estavam recebendo a mensagem. E e de modo algum passaram pela morte antes de ver o reino de Deus. Então antes de morrer, conheceriam o reino, como nós hoje conhecemos. E por isso estamos em paz. Aleluia! Oh meu Pai, nós te agradecemos por mais esta dádiva, este presente de podermos meditar em tua palavra, Senhor. E é isso, irmãos. Mais um estudo para glória, louvor e honra do nosso Deus, o único, digno de louvor. Yahweh. Eu sou o que sou, Criador e Pai da humanidade. Em nome do seu ungido e amado Filho, da sua manifestação, da sua palavra, nós te agradecemos por essa oportunidade. Um beijo, meus queridos e amados irmãos. Até o próximo estudo, se o Pai permitir e quiser. Shalom.